Pai do Senhor, meus amados, tem um texto da palavra do Senhor aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, isto quer dizer, agora na era da graça, não tem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem é que os que estão em Cristo Jesus? Quais são esses que estão em Cristo Jesus? Que garantia nós temos de estarmos em Cristo Jesus? Em Romanos, no capítulo 10, e no versículo 9 e 10 diz assim, Romanos 10, 9 e o 10, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja que Paulo, na sua carta aos Romanos, quando Paulo diz para eles, olha, a saber o quê? Olha, a saber que se com tua boca confessares e no teu coração creres, né? E ele diz a palavra, ele fala que a palavra da fé, ele diz que pregamos, esta palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Você ouve a palavra, e aí você confessa, você crê, e aí, por isso, é autenticado que você está em Cristo Jesus. Por quê? Porque a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, né? Aquela palavra que você diz, não, eu creio que é assim. Eu creio que é desta forma. Eu creio que é desta maneira. E eu vou viver desta forma e desta maneira em que diz a palavra do Senhor. Aí você vai na revelação da palavra. Então, você começa a entender que o confessar a Jesus é confessar a Jesus, pronto. Não é porque eu vou confessar ao Senhor Jesus. Não adianta, você pode confessar ao homem, confessar a esse e aquele, se não for de coração, você tem que confessar a Jesus, mesmo que você fizer uma declaração pública, mas a autenticidade dessa declaração, ela tem que ser uma declaração, mas essa declaração que você fizer publicamente, se essa confissão que você fizer, se ela não for autenticada por Jesus, ou seja, se o teu coração não realmente crê daquela forma, ou você confessou porque alguém pediu para você confessar, porque você disse, se eu não confessar, vão ficar só mandando eu confessar, então eu vou confessar logo e acabou. Então quer dizer, não é algo que está no seu coração, então você não está em Cristo Jesus, porque aqui na palavra é bem claro em dizer, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, aí diz, e com o coração creres, né? E um coração creres. Aí vem a explicação no versículo 10, que visto que com o coração se crê, para quê? Para a justiça. Quando você crê com o coração, ou seja, verdadeiramente você creu, aí você faz parte dessa justiça. Você creu com o coração, então creu para a justiça. Então você passa a ser o que? Justificado pelo próprio Senhor. E você sendo justificado pelo próprio Senhor, então ninguém pode contradizer que você não está em Cristo, que você não é dele. Então você confessa com a tua boca e crê com o teu coração. Aí quando você crê com o teu coração, então crê para quê? Para a justiça. Então é como
como eu posso dizer aqui? Por exemplo, eu falo assim, eu não tenho justiça. E justiça própria eu não tenho mesmo. Nem eu e nem você, nós não temos justiça própria. Mas nós somos justificados por Ele. Então, Ele nos diz que nós somos justos. Por quê? Porque aqui é claro que quem creu, creu para a justiça. Ou seja, eu sou justificado agora. Então, eu digo que eu sou justo por causa que a justiça não é minha, a justiça é do próprio Deus. O que é que Deus disse, né, quando Satanás queria contradizer acerca de Jó? O que foi que Deus disse? Deus disse que não tinha homem na terra como Jó, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, que desviava do mal. Aí Deus dizia que Jó era íntegro, Jó era reto. Mas sabemos que isso porque Deus estava autenticando ali a justiça de Jó. A justiça de Jó. Então Deus autenticou aquela justiça, então não tinha quem contradizer que Jó era justo. Então Satanás quis contradizer que Jó era justo. Ah, ele te serve? É porque tu tem coberto ele de bens. É a riqueza dele na terra desdobrada, a família e tantas coisas boas aí que ele tem. Então é por isso. Então Deus estava dizendo que Jó era justo, ou seja, a justiça que estava em Jó era a justiça de Deus. Ou seja, autenticada, tendo autenticidade, aquela justiça, porque quem autenticou a justiça de Jó foi o próprio Deus. Não foi um homem, não foi um homem de carne, um homem carnal, que chegou, que disse assim, não, Jó é íntegro, Jó é reto. Por quê? Porque ele é temente a Deus. As pessoas podem até dizer e está se confundindo. Às vezes você pode dizer que alguém é reto, que alguém é justo diante de Deus, e Deus que conhece os corações sabe que não é. E tem pessoas que podemos até achar aquela pessoa não é justa diante de Deus e aquela pessoa ser justificada por Deus. Então, amados, veja aqui o que diz a palavra do Senhor. Veja o que diz a palavra do Senhor. Nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque o Espírito de vida, olha o versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, olha, porque a lei do Espírito da vida, em quem? Em Cristo Jesus. Ah, tem uma lei do Espírito da vida, tem. E essa lei do Espírito da vida é a lei do Antigo Testamento? Não, é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. É a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Aí essa lei do Espírito da vida, que é em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, me livrou da lei do pecado. Então, eu estou livre da lei do pecado, meu irmão, e da morte espiritual. Eu estou livre, não essa carne física, sim, ela vai pro pó. Mas eu estou livre, como diz aqui, ó, livre da lei do pecado e da morte. Eu estou um pouquinho assim resfriado, irmão, perdoa aí. Estou assim um pouquinho resfriado. Choveu um pouquinho, acho que mudou o tempo e aí estou assim um pouquinho resfriado. Mas nada assim que atrapalhe de eu estar aqui ministrando essa mensagem. Então veja aí. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque é a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu estou livre da lei do pecado e da morte. Por causa de quê? Por causa da lei do Espírito da vida. Que está em quem? Em Cristo Jesus. Está no homem. Está no que diz esse, o que diz aquele. Não, está em Cristo Jesus. Então é esta lei do Espírito de vida que me livrou do pecado e da morte. Aí vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui no capítulo 6 e no versículo 14. E vamos ver quem está livre do pecado e da morte. Da morte espiritual. Versículo 14, capítulo 6 de Romanos, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós estamos agora debaixo de quê? Debaixo da graça. Então, porque a lei do Espírito da vida. Então, esse Espírito da vida, esse sim é a graça de Deus. É a graça. Pela graça sois salvos. Não provém de vós, é dom de Deus. Então não provém de mim nem de você, é dom de Deus. Agora, eu estou em Cristo Jesus, por quê? Porque eu confessei a Jesus. Eu confessei, e eu creio com o coração. Eu creio, eu tenho essa fé, essa certeza, que tudo isso que está falando aqui é certeza para mim. Se a Bíblia está dizendo aqui, no capítulo 6, no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, eu creio, o pecado não tem domínio sobre mim. Está dizendo aqui, aqueles que estão em Cristo Jesus.
Não há pecado, o pecado não terá domínio sobre vós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não há condenação, o pecado é condenação, o pecado condena. Mas estamos em Cristo Jesus, então não temos condenação, porque não temos o pecado, porque o pecado nós já fomos justificados. É claro em dizer aqui, porque nós, como agora nós estamos, nós não estamos mais na lei de outrora, agora nós estamos na graça, ou seja, na lei que diz aqui, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, então nós estamos na lei do Espírito da vida. Essa lei do Espírito da vida não é aquela lei do Antigo Testamento, né, que as pessoas, para assim apagar o seu pecado, transitoriamente, porque aquele tem que estar sempre repetindo, sabe, aqueles sacrifícios tinha que estar sempre repetindo. Então, e todo ano tinha que lembrar do pecado. Aí o sumo sacerdote, aí, né, tinha que ali imolar um animal, e ele tinha também que sacrificar também primeiro por ele, porque ele também era pecador, e depois pelo povo, e fazia ali a menção do pecado, a lembrança do pecado. Agora não. Agora Jesus foi imolado por nós. Jesus morreu naquela cruz. Nossos pecados foi cravado. A cédula que nos condenava foi cravado lá na cruz. Ali foi anulado ali na cruz, porque Jesus morreu por nós ali. E aí aqui é claro em dizer, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, alguém pode dizer assim, não, mas espera aí, como que pode dizer que está livre do pecado? Se o próprio João, lá no capítulo 1 da sua carta, 1 João, capítulo 1, 1 João, aí as pessoas vão pegar essa passagem aqui, da primeira epístola universal de João, no capítulo 1 e no versículo 10, que está escrito assim, ó, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentirosos, e a tua palavra não está em nós. Sabe por que eu estou trazendo esse versículo? Porque alguém vai dizer assim, não, João está dizendo isso. E vai ter muitos aí dizendo, João está dizendo isso. Então quer dizer que está contradizendo aqui? Não, não está contradizendo. Não está contradizendo. É simplesmente você entender a revelação da palavra. Aqui Paulo aqui no livro dos Romanos, Paulo estava falando, nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Aí ele diz que não anda segundo a carne. Ah, sim, mas segundo o Espírito. Aí ele vai explicando. Agora aqui João está dizendo, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por quê? Porque se nós dissermos que não pecamos, aqui ele diz assim, se dissermos que não pecamos. Então se nós dissermos assim, eu não peco, não tem como eu pecar, eu não tenho tendência para o pecado, se eu disser isso, então eu estou sendo mentiroso. Por quê? Porque o pecado, como nós somos carne, o pecado, na realidade, ele nos fascina. Tem muitas coisas que nós temos desejo, mas como nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque nós estamos em Cristo Jesus, então isso aí já não vem, quando vem contra nossas vidas, não nos atinge. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que o pecado que está querendo vir sobre as nossas vidas, nós sabemos muito bem como nos livrar dele, sabe? Fugir do pecado, fugir da prostituição, fugir disso, fugir de tudo aquilo que não presta. Então nós temos o ensinamento da própria palavra do Senhor. Então não adianta eu dizer, não, agora que eu sou crente, eu posso ver o que for aí, que eu não peco. Aí você tem que ter o cuidado, você tem que saber, não, eu estou em Cristo Jesus, o pecado não me domina mais. Eu vejo essas coisas, aquilo pode até querer me fascinar, mas não me domina. Às vezes tem hora que você tem vontade de fazer algo, alguém faz algo com você, você queria, sabe, fazer algo, sabe que minha vontade é de... Não, peraí. Aí o que vai acontecer? Você não deixa o pecado te dominar. Você livra, né? Você agora põe na sua mente, não, isso aí não vai me dominar, está querendo me dominar, mas não vai me dominar, porque na realidade a carne é fraca, mas o Espírito é forte. O Espírito está preparado. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu não vou dar vazão à carne, eu vou dar vazão ao Espírito.
Então, ao invés de eu fazer aquilo, eu vou deixo para lá. Não, isso aí de maneira nenhuma vai vir sobre a minha vida, eu vou deixar isso de lado. Então, quer dizer, o pecado que de tão de perto nos rodeia, o pecado que tenta vir sobre as nossas vidas, o que nós vamos fazer? Nós que estamos em Cristo Jesus, nós que o pecado não tem mais domínio sobre nós não vamos deixar o pecado nos dominar. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, temos o Espírito Santo nas nossas vidas e o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós, com essa profundidade de conhecimento, não vamos deixar, não vamos de forma nenhuma, permitir que os maus pensamentos venham sobre nós, porque senão sabemos que o Espírito Santo se retira de nós, por causa que nós estamos dando vazão ao pecado. Mas quando você não dá vazão ao pecado, você tem o Espírito Santo que te ajuda, é Ele que nos ajuda, Ele é o ajudador. Jesus disse que não nos deixaria órfão, que não nos deixaria só, mas enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, amados e queridos, quando João diz essa palavra aqui, não quer dizer que nós, como pessoas que temos Cristo nas nossas vidas, que somos realmente cristãos, então não adianta, Deus, aí nós vamos fazer a oração, Deus, eu sou um mero pecador. Deus está dizendo, você não vê minha palavra não, meu filho? Você está em Cristo Jesus ou você não está? O Espírito Santo está na tua vida ou não, meu irmão e minha irmã? Eu falando, eu, pastor Félix, o Espírito Santo está ou não está na tua vida? Se o Espírito Santo está na tua vida, se o Espírito Santo está na minha vida, então eu não posso ficar dizendo, eu sou pecador, eu sou pecador. Então nós sabemos que nós, como carne, nós temos sim as tendências para o pecado, mas não vai nos dominar. Não vai nos dominar. Porque nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito da vida em quem? Em Cristo Jesus me livrou. Livrou de quê? Da lei do pecado da morte. Então a lei do pecado da morte não vai vir sobre mim, não vai me dominar. Não vai de forma nenhuma ofuscar aquilo que Deus colocou na minha vida, que é a certeza de eu estar sempre com Ele. Sabe? Eu estar sempre com o Senhor. Todos os lugares que nós vamos, nós que temos Cristo, nós não estamos só. Nós não estamos só. Não adianta, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não, eu já cheguei com meu Senhor. Como é que ele já estava com aquelas outras pessoas? Porque Deus é assim, Deus não é limitado. Deus ele é onipresente. Ele é onipresente, ele pode estar comigo, estar com você, estar com aquele, estar com outro, no outro país. Então ele é onipresente. Então, quer dizer, quando eu cheguei lá, meu Senhor já estava com eles lá. Se tinha alguém, se é o porteiro, for o primeiro que chegou na igreja, ele nem vai poder cantar. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava fazendo. O que é que ele estava fazendo lá na igreja sem ninguém? O que ele está fazendo naquele templo? Porque o Senhor diz, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou no meio delas. E se não tiver 2 ou 3 pessoas reunidas? O Senhor está comigo. Eu estando sozinho, Deus está comigo. Agora, se eu estiver reunido com alguém, Deus está no meio de nós, porque nós somos 3 ou 4 ou 5 ou 10, ou que seja uma reunião muito grande, ou que seja como nós estamos aí, com o Jubileu de Ouro, 50 anos aqui da Assembleia de Deus aqui em Ceabra. Então, quer dizer, muita gente teve que colocar um telão lá fora e ficou cheio dentro da igreja, ficou cheio lá fora. Então, quer dizer, onde tiver 2 ou 3 pessoas, o Senhor está no meio dela. Mas onde tem uma pessoa só, Deus está com aquela pessoa que vem depois, que já está a igreja cheia, por exemplo, o templo ali, o lugar, a reunião ali, já está cheio de pessoas, ela vem com Jesus na sua vida, porque ela já tem Cristo na sua vida. Ela já vem com Deus, e ali vai juntamente com os irmãos cultuar a Deus. Então, Deus está conosco a todos os momentos. A todos os momentos, a todos os momentos, Deus está conosco. Se nós realmente temos Cristo na nossa vida, Ele sempre vai estar conosco. Então veja aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se não há nenhuma condenação para nós, então, amados, por que nós vamos ficar com a nossa mente preocupada com tantas coisas? Será que essas coisas que eu estou fazendo... Não, meu irmão, você vai saber se realmente você vai precisar, por exemplo, de um advogado, por exemplo. Sabe, porque João diz aí,
João diz, no capítulo 2, terminando o versículo 10 do capítulo 1, nós já vamos ver João falando no capítulo 2 como é que tem que fazer quando se peca. Agora, não, isso não é bom. Ah, Jesus é o meu advogado é o meu Senhor. Olha, quando você precisa de um advogado, é porque você está numa causa. Você está numa causa, você está precisando de um advogado para te defender. Mas aqui é claro que Jesus já é a nossa justiça. Jesus é justiça nossa. Então, se Jesus é justiça nossa, ele não precisa mais ser nosso advogado. Ele é nossa justiça. Ele é Senhor das nossas vidas. Não vai vir condenação, não é porque ele é advogado, é porque ele é Senhor. Advogado, João diz que é para quem tem pecado. É para quem está pecando. Veja o que ele diz aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Estou em Apocalipse. Deixa eu voltar aqui. Pronto. 1 João, capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum pecar, temos um advogado para com o Pai. Desculpa. Jesus Cristo o justo. Se pecar, então é melhor que não peque, meu filho. É melhor que não peque, amados. É melhor nós estarmos enquadrados aqui, nenhuma condenação há porque estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então temos que estar enquadrado aqui, também no capítulo 6, versículo 14, né, onde nós lemos que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. A única lei, amados e queridos, a única lei que você, vamos dizer aqui, vamos falar que você está debaixo dela, é essa daqui, ó. Glória a Deus, aonde diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela me livrou da lei do pecado e da morte. A única lei aqui é essa, a lei do Espírito da vida. Então essa lei é a lei do Espírito da vida. Eu e você, nós temos vidas em Cristo Jesus. Nós temos vida. O pecado, ele não vai poder nos atingir. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E nada poderá nos condenar, porque estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já confessamos, já cremos, então Cristo está conosco. Então mesmo nós estamos neste mundo, mas biblicamente o pecado não tem domínio sobre nós. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é cheio do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou, mas não vou deixar vocês só. Eu vou, mas você não vai ficar sozinho. Então nós temos o Espírito Santo. Então o pecado não pode dominar-nos. Não pode nos dominar. Por quê? Porque temos o Espírito Santo. Tá certo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então, amados e queridos, esta é a palavra nesta hora. Que Deus continue abençoando as vossas vidas em nome de Jesus e que Ele possa falar mais firmemente ao coração. Se você não é inscrito, inscreva aí no canal, né? E deixa aí o seu joinha para nos ajudar aí nesta hora, para dar um incentivo, né? E toca aí no sininho para você também receber as notificações. Estou sempre gravando alguns vídeos e é dentro desse pensamento, ou melhor dizendo assim, é dentro dessa verdade bíblica. Se nós formos analisar as verdades bíblicas, nós vamos ver que a Bíblia nos dá uma condição muito boa, mesmo nós estamos aqui ainda, nós estando aqui na terra, a Bíblia nos dá uma condição muito boa, porque quem morreu por nós foi Jesus Cristo, morreu naquela cruz, e a morte de Jesus naquela cruz não foi em vão, não. A morte foi algo tremendo, um valor tremendo, um valor muito grande. Então eu e você, nós, nenhuma condenação há para nós, porque estamos em Cristo Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus continua abençoando as vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.